Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor na Analise e hoje nós vamos dar continuidade ao AnaliseCast, podcast da Analise. Hoje eu tenho o prazer em receber o professor Vinícius Rosa Cota. O professor Vinícius, ele é professor associado 3 no Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de São João del Rei, na área de neuroengenharia. Ele graduou-se em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2002 e obteve o título de doutor em Bioinformática pela mesma instituição no ano de 2007. É com muito prazer que eu recebo o professor Vinícius e bora para o AnaliseCast. Olá a todos que nos assistem aqui no podcast. Vamos para mais um episódio e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o professor Vinícius. Muito obrigado, professor, por aceitar o meu convite e por compartilhar com a gente aí um pouco da sua trajetória, do seu conhecimento. Tenho certeza que vamos ter aqui uma conversa muito agradável e muito engrandecedora para os nossos alunos. Não, eu que fico muito honrado pelo seu convite. Eu conheço o seu canal de antes dessa entrevista aqui, desse convite tão especial, e eu sei que você faz aí um trabalho muito interessante, muito importante, que é levar a estatística para o conhecimento não só do pessoal que está na pesquisa, mas também para a comunidade em geral. E eu acho, já dando aqui uma opinião rapidamente, eu acho que talvez uma parte dos problemas que o mundo inteiro tem enfrentado é a falta de conhecimento estatístico sobre questões sanitárias, sobre questões de epidemias, etc. Talvez se todo mundo soubesse um pouquinho mais de estatística, a gente teria resolvido essa crise mais fácil. Então, parabéns pelo seu canal e muito obrigado pelo convite, eu fico honrado. Obrigado, Vinícius. Bom, vamos começar aqui a entrevista então, Vinícius. Queria que você contasse um pouco para nós sobre a sua graduação, né? O curso que você fez, qual universidade, algum fato importante, por que você escolheu o curso? Eu particularmente gosto dessa história. Aliás, Leonardo, eu vou te falar aqui de antemão que eu tenho a tendência a falar muito, viu? Então você vai aí me norteando, porque senão você vai ter umas 8 horas de entrevista aí. Então, eu sou engenheiro eletricista de formação de base, né? Mas eu fiz a minha pós-graduação na área biológica, na área médica, um pós-doutorado também na área biológica. No doutorado foi uma área híbrida, né? Vou contar com um pouquinho mais de detalhes, mas eu tenho uma trajetória razoavelmente não convencional de formação acadêmica. Eu fiz a escola técnica em construção civil, né? O meu segundo grau foi técnico em construção civil no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Porque eu queria ser, quando moleque ali, gostava de ficar desenhando casa, eu queria ser arquiteto. E aí eu falei assim, para eu ser um bom arquiteto, o ideal é que eu tenha sólidos conhecimentos da parte construtiva, da parte mesmo operacional, né, da questão técnica, porque eu sei que a arquitetura, vamos dizer assim, você tem uns dotes artísticos, etc. e tal, então eu queria essa formação também. E aí eu fui fazer a construção civil. E apesar de ter gostado da área, ela não me encantou, sabe? E, eventualmente, também estava acontecendo uma série de coisas não triviais com a minha família, meus pais, etc. E talvez, então, as coisas tenham se misturado. Naquele momento, eu falei assim, não, eu quero fazer alguma coisa diferente, mas eu sei que eu tenho cacuete para a área de exatas. Aí, Leonardo, eu fui fazer um teste vocacional no cursinho que eu estava fazendo. E, rapaz, eu gostei muito do teste vocacional. Eu achei muito interessante, não é porque ele te indica uma coisa ou outra, mas porque ele faz um trabalho de você saber das coisas que você gosta, das que você tem aptidão, e mais do que aptidão, você tem vocação, né? Ou seja, uma coisa que você vai querer fazer. Aí, quando eu fiz o teste, lá fiz uma série de testes, uma série de entrevistas, e aí, quando eu fiz os testes, saiu a área de exatas, de fato, como uma das principais áreas para mim. Mas não muito atrás saiu a área de biologia. E eu falei assim, curioso, né? O entrevistador, o profissional também disse, não, isso é interessante, isso mostra aí um perfil interdisciplinar, considere isso, né? E eu levei aquilo assim por muito tempo. Enfim, fiz então, resolvi, né? Fui imaginando vários cursos, ele fez alguns exercícios para mim, né? Esse profissional,
e eu escolhi pela engenharia elétrica. E eu adorei o curso que eu escolhi. Eu amo a engenharia elétrica, sou muito satisfeito tendo feito o curso. Hoje sou professor da engenharia elétrica, eu dou aula de eletrônica, analógica e digital para a graduação, teórica e prática. Eu já dei programação de computadores, desenho técnico, algumas outras disciplinas, mas a minha é basicamente a eletrônica. Gostei muito, mas assim, eu sempre ficava com aquele negócio na cabeça de apareceu biologia, né? E eu realmente gostava, né? Sobretudo da parte não da biologia de plantas ou de toda a zoologia, mas sobretudo do ser humano, né? Biologia do ser humano. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, e uma outra coisa, um outro traço que tinha dado nesse teste vocacional era habilidades interpessoais, né? Aí você vai ver que depois esses 3 elementos vão se juntar, né? Porque eu virei professor numa área interdisciplinar, ou seja, dar aulas, habilidades interpessoais, me misturei engenharia elétrica e biologia. Então, casou tudo. E provavelmente isso explica por que é que eu gosto tanto da função que eu exerço hoje. Enfim, aí um dia, nos corredores, eu comecei lá, andando lá, assim, para baixo, estava interessado em fazer uma iniciação científica, já tinha começado uma desde o segundo período na área de computação gráfica, né, me beneficiando de conhecimentos que eu trouxe lá do curso técnico, né, mas eu falei assim, não, mas eu estou voltando aqui para a área de engenharia civil, para a área aqui de construção, né, apesar de que era programação de AutoCAD, tinha lá o que eles chamam de API, né, Object-A-Rex, né, a gente trabalhava com isso e a gente fazia para instalações elétricas. Mas eu falei, continua sendo construção civil, eu queria mexer com alguma coisa de biologia. Aí eu batendo papo nos corredores com os meus colegas, né, eu falei assim, eu queria mesmo fazer alguma coisa com engenharia biomédica, etc. Um querido colega meu, que estivemos assistindo, o nome dele é Gabriel Peixoto, formou comigo. Ele falou assim, olha, tem um professor que foi colega do meu professor de iniciação científica que está procurando um aluno de iniciação científica para poder trabalhar com ele lá em desenvolvimentos tecnológicos para neurociência. E esse professor é o professor Márcio Moraes, do ICB, da UFMG. Ele está lá até hoje. Ele eu fiz a iniciação com ele, fiz o doutorado com ele, ele é meu principal colaborador científico, é um querido amigo. Eu vou no sítio dele, ele me visita na minha casa. Você tem uma ideia, Leonardo? Ele celebrou meu casamento. Para você ter uma ideia. Que legal. Eu não sou muito religioso. Eu não sou muito religioso, minha esposa um pouquinho mais, mas também não muito. E eu falei assim, meu bem, eu não quero casar na igreja, não combina muito comigo. Todo respeito, mas não combina comigo. Aí eu queria uma coisa diferente, pensei em chamar o Márcio. Ela se encantou na hora, falou assim, pode chamar. E ele estava lá na frente e celebrou, fez um discurso, é claro, com uma coisa formal, né? Não tem nenhuma validade do ponto de vista religioso, etc. Mas foi muito divertido, as pessoas acharam muito interessante que um cientista estava celebrando um casamento, entendeu? Mas, enfim, isso foi lá pelo 5º período, mais ou menos, eu comecei uma iniciação científica com o professor Márcio Moraes. E fui trabalhar, basicamente, ajudando ele com pequenas e depois grandes soluções tecnológicas para os estudos em neurociência que ele fazia, né? Então, ele, por exemplo, precisava a gente precisa aqui fazer uma estimulação acústica no animal, né? O animal precisa, ter um sonzinho, um cliquezinho aqui entrando pelo ouvido dele enquanto ele está anestesiado, que a gente quer ver a resposta do cérebro dele para esses cliques. Então, o que a gente fez? Aí pega uma caixa de som, faz um gabinetezinho metálico, ele precisa ser todo blindado, porque a bobina ali, né, do eletroímã, né, ela pode gerar uma interferência magnética intensa, porque aí você vai fazer o registro eletrofisiológico da atividade elétrica, né, do tecido neural desse animal, então pode contaminar, então tem que ser toda blindada eletromagneticamente, ela tem que estar vedada do ponto de vista acústico, porque não pode, o som tem que vir só por um ouvido, né? A gente utilizava um negócio que chama barra auricular, é basicamente ele fixa aqui o ouvido do animal, né, para você fazer a cirurgia, ele está anestesiado, mas ela é oca por dentro, então o som passa por dentro dela, né, e vai direto lá no animal. Ele não pode ir pelo outro ouvido, que senão vai dar uma interferência, vai sujar o experimento.
e eu preciso fazer aí, pegar uma trilha de CD, tocando esses cliques, mas aí tem que também gatilhar o equipamento de registro para que ele registre sempre uma janela depois do clique. Então, a gente trabalhou com... Por exemplo, essa foi um dos primeiros desafios que eu cheguei lá a ajudar ele a fazer isso. Entendeu? Então, isso aqui eu estou só te dando exemplo. Vieram vários outros na área de engenharia biomédica em geral, né, em neurociência, soluções para a investigação neurocientífica em particular. Tá? Então, essa foi uma das muitas coisas que eu fiz, né, uma das primeiras. E aí era um negócio curioso, porque eu era aluno da engenharia elétrica, então eu estudava lá no ISEX, primeiro no ISEX, depois lá no prédio antigo chamado PCA. Eu fiz a UFMG, eu fiz engenharia elétrica no UFMG, só que todo dia à tarde, né, ou nos horários vagos, nos meus horários vagos, eu ia para o Instituto de Ciências Biológicas, que, cara, é outro ecossistema, né? Então, assim, com todo respeito, mas vamos fazer esse comentário, o ecossistema feminino era muito atraente para a gente, né? Na engenharia não tinha isso direito, né? A maioria masculina e tal. Então, a gente ficava encantado, né? Que as meninas da medicina, da fisioterapia, etc., era muito agradável nesse sentido. Por outro lado, o cheiro do ICB era um cheiro muito forte, por conta dos laboratórios que trabalhavam com animal, aí você sente o cheiro da maravilha, da ração, fezes, urina dos animais, aí tem o cloroforme do departamento de morfologia. Então, assim, o ICB tem um cheiro forte, no geral, dos laboratórios. E aquela coisa da engenharia elétrica é aquele cheiro metálico de ionização, né, dos motores, da eletrônica, né? São cheiros distintos e ecossistemas distintos, né? Era muito interessante a diferença. E outra coisa, o pessoal da engenharia elétrica é sempre mais certinho. O pessoal da biologia, da fisioterapia, da educação física do ICB, muito mais descolado, entendeu? O pessoal, às vezes, fazendo aula no meio do pátio, assim. Era muito interessante. Mas, enfim, aí o pessoal do departamento lá de Fisiologia e Biofísica, que era onde eu estava fazendo a minha iniciação científica com o Márcio, descobriu que tinha um aluno de engenharia rondando os corredores. Ah, rapaz, o que eu fui chamado para consertar cabo de data show, para consertar plaquinha de circuito disso, daquilo, sabe? Mas foi aos montes, de tal maneira que o meu orientador falou numa reunião de departamento, falou assim, olha, não sei se foi reunião de departamento, essa foi uma reunião que ele teve lá, faz muito tempo. Ele falou assim, olha, gente, vocês precisam dar uma colher de chá para o Vinícius aí, senão ele não vai conseguir fechar a iniciação científica dele. Porque eu resolvia todas essas coisas, que o pessoal naturalmente tem mais dificuldade, e a gente se vira, da engenharia elétrica se vira. Uhum. Naquela época, isso foi em 2000, na verdade, 99. Cara, o tempo está passando mais rápido que eu gostaria. Lá em 99, 2000, data show ainda era uma novidade. O pessoal estava começando a trabalhar com os slides, etc. Ainda tinha gente que estava no retroprojetor. Então, as pessoas, e como os cabos, né, e os equipamentos ainda davam muito problema, os professores queriam ter os seus próprios cabos. Rapaz, eu levantei um dinheirinho montando cabo VGA para os professores. Inclusive, uma determinada vez, eu tive uma ideia, eu e o professor Márcio tivemos uma ideia de pegar o cabo, e aí, porque o cabo VGA ele tem as 3 vias, né, do red, do green e do blue, né? Uhum. A gente colocou switches para cada um deles, que aí a gente podia desligar cada uma das cores e fazer, assim, simular daltonismo, por exemplo, para os alunos. Assim, olha, está vendo esse slide aqui? Se você tivesse daltonismo, seria assim. Aí desliga a chavinha, apaga-se uma cor, né, que é a falta de um dos receptores, né, do tipo de receptor lá. Interessante. Eu tenho uma doença que vai além do daltonismo. O meu é a cromatopsia, mas é o mesmo sistema. Só que a cromatopsia a gente não enxerga nenhuma das 3 cores. É tudo tom de cinza. Seria interessante esse tipo de experimento. Uau, interessante, Leonardo. Eu já tinha ouvido falar, mas não sabia exatamente a descrição. Enfim, e aí eu comecei a me envolver com todas essas coisas, com o professor Márcio. Comecei no final do meu estágio, eu passei, ali pelo 7º período, eu passei 6 meses em Viena, trabalhando na Robert Bosch, com o departamento lá de desenvolvimento chamava Competence Centrum, o Hardware Information System.
era basicamente um pequeno setor que trabalhava com banco de dados para fazer todo o controle do desenvolvimento da tecnologia de injeção eletrônica dos carros europeus lá que a Bosch equipava com as centrais eletrônicas. Então, foi uma experiência muito, muito bacana. Eu fui através de uma associação chamada IAEST, não sei se você conhece, International Association for the Exchange of Students for Technical Experience. Ela tem no Brasil todo, e no mundo todo, na verdade, e basicamente é troca de estágios, né? O pessoal arranja vários estágios aqui, aí eles vão para uma conferência internacional, olha, eu tenho estágio aqui, eu quero esse. Então, o representante do Brasil volta com vários estágios no exterior, né? E o pessoal se candidata conforme a nota, tem uma série de critérios lá. Enfim, aí eu fui trabalhar na Bosch. Quando eu voltei, eu fui fazer mais uma iniciação científica com o Márcio, mais ou menos já me preparando para uma pós-graduação, e aí a gente trabalhou com o desenvolvimento de um sistema completo de eletrofisiologia. Provavelmente é um termo novo aqui no seu canal, não sei se você já teve alguém do meu perfil. Não, você é o primeiro. É o primeiro. Sim. Eletrofisiologia é basicamente você estudar um tecido, né, um organismo, do ponto de vista da sua atividade elétrica, né? Então, veja, o coração gera atividade elétrica, músculos geram atividade elétrica, são experimentos lá que vem do final do século XVIII, com Luigi Galvani, com o próprio Alessandro Volta, que foi quem deu a interpretação correta disso daí. Então, aquele famoso experimento da contração da perna do cadáver da rã, né, que eles começaram a ter o entendimento de que havia fenômenos elétricos ocorrendo nesses tecidos, né? O Alessandro Volta entendeu melhor, daí, inclusive, que surge a pilha, e isso passou por uma longa história, que não vou entrar em detalhes aqui, mas muito bonita, e hoje a gente tem a eletrofisiologia. Então, a eletrofisiologia, ela basicamente faz o registro da atividade elétrica de um tecido. No nosso caso, é eletrofisiologia neural, ou seja, do sistema nervoso. Então, é registro da atividade elétrica dos neurônios, seja unitária, seja de campo, seja do coletivo de neurônios, né? No aspecto médico, é o famoso eletroencefalograma que você faz, né? Mas também o caminho contrário, que é a estimulação elétrica, porque ele não só gera atividade elétrica, bem como ele responde à atividade elétrica, né? Então, se você dá um microchoque, você consegue modular o comportamento, você consegue fazer uma série de coisas ali interessantes, né? Você tem também, do ponto de vista médico, você tem desde a mais, vamos dizer assim, invasiva, que é a chamada, conhecida eletroconvulsoterapia, apesar de bastante dramática, ela é muito eficiente ainda em quadros de depressão maior, até o que a gente chama de DBS, que é Deep Brain Stimulation, que é microestimulação profunda, né, para controle de desordens como epilepsia, desordens motoras, transtorno obsessivo-compulsivo e algumas outras coisas. A gente pode entrar em detalhes disso. Eu, inclusive, trabalho com estimulação elétrica profunda em modelos animais, tá? É a minha linha de pesquisa hoje. Então, eu comecei a aprender tudo isso, porque era o que ele fazia. Ele fazia essa eletrofisiologia, comportamento e a parte de estimulação elétrica em animais para estudos, sobretudo, de epilepsia, né? Mas também envolvendo memória, outras formas de comportamento, processamento auditivo, processamento visual. Era o que o professor lá fazia. Então, eu fui aprendendo tudo isso. No último 1 ano que eu trabalhei na graduação com ele, eu desenvolvi um sistema completo de eletrofisiologia, né? Todas as plaquinhas para registro do EG, do ECG, de eletromiografia, de pressão pulsátil, todo o sistema de instrumentação biomédica. Com a placa conversora analógica digital, a gente montou com uma da National Instruments. Ele trabalhou, sobretudo, com software. Então, a gente juntou a minha parte de hardware com o software dele e essa placa conversora analógica digital no meio, né? É o fluxo, né? Ela segue o caminho, né? Os amplificadores, filtros, conversão para digital e o registro no computador, né? O fluxo dos sinais. Desenvolvi todo um sistema de estimulação elétrica e por um breve tempo ali, entre o final da minha graduação e o meu doutorado, eu cheguei a ter uma empresa de instrumentos biomédicos, né? A gente equipou algumas universidades com este nosso sistema. Mas, assim, a gente tinha o cacuete, era para a ciência mesmo. Então, não sei por que esse negócio de ganhar dinheiro não é com a gente. E aí, quando eu estava para terminar estava ali terminando minha graduação, estava para formar, ele me chamou para fazer o doutorado.
E eu falei assim, mas Márcio, eu vou fazer doutorado em fisiologia. Na verdade, o doutorado era bioinformática, um curso novo que estava surgindo. Fazer doutorado em bioinformática, cara, eu sou geneticista, né? Ele virou assim para mim, essas palavras ele marcaram até hoje. Você gosta do que você faz? Eu disse, claro, eu amo o que eu faço, adoro isso aqui. Disse, então não deixa que 5 anos da sua vida, ele se referia à graduação, vão definir o resto dela. E outra coisa, você pode aproveitar todos os seus conhecimentos perfeitamente, fazendo aí um doutorado interdisciplinar. Você entra pelo programa de bioinformática, que é interessante do ponto de vista do reconhecimento. Era um curso que começou na UFMG e na USP, simultaneamente, foram os 2 primeiros. Era um curso de demanda da CAPES, então chegou com bastante bolsa. Ele já começou com nota 5, rapidamente foi para nível 7, né, nas duas avaliações seguintes. Então ele chegou, era um curso que recebia recursos, tinha uma série de professores docentes que estavam interessados, era aquela coisa, né? Estava ali na época do genoma humano, né? Do sequenciamento. E aí o pessoal precisava entender, né? Fazer sentido daquela sopa de letrinhas. Então estava precisando formar o pessoal dessa área. E aí foram envolvidos, na UFMG, o departamento de bioquímica, de imunologia, o departamento de ciência da computação e o departamento de engenharia elétrica. Então, era um espaço altamente interdisciplinar, mais do que se tinha em qualquer outro programa de pós-graduação na UFMG naquele momento. Ele falou assim, olha, é muito interessante o seu perfil. Se você quiser, eu me cadastro no curso para poder te orientar. E aí, dito e feito, eu fui e fiz a seleção e fui selecionado. Eu não fiz o mestrado, eu fui direto para o doutorado. Bacana. Foi bacana, assim, bacana, mas eu paguei um preço, viu? Porque o mestrado te ajuda a te dar uma bagagem acadêmica, científica, escrita de paper, né? Aquela parte da experimentação, etc., que eu já caí no doutorado, já com necessidade de produzir, etc. Felizmente correu tudo direitinho, mas deu um bom susto, né? Saí da graduação em engenharia elétrica para um doutorado em bioinformática. Pelo menos você tinha... Pelo menos você já tinha trabalhado com pesquisa na graduação, né? Porque realmente, se você não tivesse feito iniciação científica, provavelmente você teria tido bastante dificuldade com a parte experimental, né, no doutorado. Sim, teria. Durante a graduação, eu não cheguei a fazer nenhum experimento nos animais, mas acompanhei muitos experimentos, né, porque era a rotina do laboratório. E aí, inclusive, eu fiz a seleção, fui aprovado, né, e fiz um trabalho que era basicamente um trabalho de neurotecnologia, que é a área que eu mexo até hoje. Mas no início, eu tinha aquele kit do meu que eu falei para você, da minha graduação, e aí a gente fez um novo, né, uma versão 2.0 muito melhorada durante o doutorado. E, inclusive, isso daí foi usado durante todo o meu doutorado e foi usado, inclusive, com os meus alunos de mestrado e doutorado. Eles utilizaram os equipamentos que eu desenvolvi para poder fazer os experimentos deles. Em parte, né? Depois a gente comprou outros equipamentos. Mas eu comecei a refazer essas placas e melhorar e fazer várias outras coisas. Em um determinado momento, o meu orientador virou assim, olha, chega de placa. Você tem que sair da sua zona de conforto. Você agora vai fazer cirurgia em animais, você vai fazer um implante de eletrodos, você vai fazer comportamento com os animais, vai fazer estimulação elétrica porque isso aqui você não vai aprender muito mais com isso daqui, né? Você já está resolvendo isso com muita facilidade. Agora eu preciso tirar você da sua zona de conforto e aprender coisas novas. E dito e feito, ali, com essa fase mexendo com os equipamentos, durou 1 ano do meu doutorado, eu comecei a fazer os experimentos com animais. Minha tese de doutorado, ela é uma tese depois eu vim saber o nome direitinho, de neuroengenharia. Depois era uma área muito recente, estava começando a surgir ali, que era basicamente, eu tinha um animal, a gente tinha modelos para induzir crises epiléticas nos animais, e aí a gente faz o registro para poder entender o que é que está acontecendo no cérebro do animal durante uma crise convulsiva e para fazer a intervenção elétrica para suprimir a crise convulsiva dos animais, entendeu?
Então, a gente desenvolveu um novo método de estimulação elétrica para supressão de crises dos animais que gasta muito menos energia. Você tem que entender que esse tipo de tecnologia já existe, mas o cara implanta um marca-passo, né, como se fosse um dispositivozinho gerador de pulsos aqui, ó, no peito. Não tem nada a ver com marca-passo cardíaco, não. Só estou usando, só pegando emprestado o nome aqui. Ele coloca aqui, ó, embaixo aqui dessa região aqui do ombro, ou então no crânio, né? E ele fica emitindo pulsos elétricos para suprimir as crises, né, o tempo todo. Idealmente, ele devia ser só quando a crise está acontecendo, mas a grande maioria das tecnologias é o tempo todo. E eles têm que emitir assim, cerca de 100 pulsos por segundo para poder suprimir a crise eficientemente. De 100, até algumas tecnologias, até 350 pulsos por segundo. Veja, isso é um dispositivo que ele tem uma bateria. Para você trocar a bateria desse dispositivo, bom, tem algumas tecnologias aqui por radiofrequência, mas em vários casos você tem que tirar o dispositivo, troca a bateria e volta. De 3 em 3 anos você tem que estar fazendo isso. Ou seja, o ideal... E outra coisa, você está botando 100, 350 pulsos aqui na cabeça do indivíduo, você está transmitindo energia na cabeça dele, né, do indivíduo. Então a gente fez uma nova tecnologia, nós provamos que funciona com os animais, e a gente consegue sair de 100 pulsos para apenas 4. O que a gente fez? Ao invés da gente fazer uma estimulação ritmada, a gente bagunçou, né? Então eu fico randomizando os intervalos entre os pulsos o tempo todo. Então ele fica pá, 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 como se você estivesse escutando assim uma pipoca estourando no micro-ondas, sabe? E por que isso? Porque no nosso entendimento, e não só no nosso entendimento, mas boa parte da literatura, as crises convulsivas, elas são fenômenos de hipersincronização, Leonardo. Então, é o contrário do coração. O coração, ele precisa todas as células dispararem juntas para elas contraírem, é uma característica específica do coração, né? Se tem disparo elétrico, tem contração, né? Então, para elas contraírem juntas para poder eficientemente ejetar o sangue, né, dos ventrículos, né? Ou dos átrios para os ventrículos. Se essas células começam a disparar desordenadamente, no coração, ele fica fibrilando. Se você visse o coração assim, parecia um monte de minhoquinha, assim, ó, remexendo. E aí você não consegue fazer o fluxo sanguíneo, né, continuar com o fluxo sanguíneo. Você tem que ir lá e dar um choque para resetar e todo mundo voltar a contrair no mesmo momento. O cérebro, Leonardo, é o contrário. Para você, igual nessa nossa conversa aqui, como ela é uma conversa interessante, cheia de conceitos, né? Você está ouvindo, você está vendo, né? Eventualmente você está até lendo. Diferentes centros do seu cérebro estão trabalhando de maneiras diferentes, então os neurônios estão todos desincronizados entre si, né? Apesar que existe uma sincronização de fundo importante, mas, sobretudo, desincronizado. Se você fosse registrar o EEG nosso aqui agora, ele ia estar bem rápido e de baixa amplitude. E o nosso coração bem alto, né? Assim, o QRS lá aparecendo direitinho. Quando o indivíduo tem a crise epilética, o EEG dele parece com um ECG, na verdade. Porque começam, inclusive, as espículas. As células estão todas trabalhando juntas, disparando de maneira aberrantemente excessiva e sincronizada. Aí o sujeito perde as funções. Ele não consegue mais escutar, ver, ele perde a consciência, ele perde o controle motor, né? E aí o que manda é a atividade que está ali desordenada no córtex motor dele. Aí ele faz a extensão de membros superiores, depois ele faz aqueles movimentos repetidos que a gente chama de clonia, né? Então ele tem todo, né? Ou seja, ele perde uma série de funções, depois ele recupera, né? Na maioria dos casos você consegue recuperar, mas tem esse impacto. Então o que a gente quer é desorganizar a atividade cerebral. Aí a gente entra com uma atividade e uma estimulação toda bagunçada. Essa estimulação elétrica a gente chamou ela de NPS, de Non-Periodic Stimulation. E ela recebeu uma patente, a concessão definitiva da patente agora em 2019. Ela está sendo renovada porque em breve a gente está começando os experimentos em seres humanos. Bacana. Entendeu? E quando que você terminou, né, o doutorado e aí decidiu virar professor e começar essa carreira? Você logo já saiu do doutorado, já começou a docência? Como que foi essa passagem aí de bastão? Então, no finalzinho do meu doutorado, eu estava descobrindo que isso que eu estava fazendo era neuroengenharia.
E aí tinha o professor Miguel Nicoleles, que estava vindo junto com o professor Siddhartha Ribeiro, eles estavam voltando para o Brasil para fundar o Instituto Internacional de Neurociência de Natal. Edmond Lili Safra, né, que a gente chamava de INELS, estava fundando lá em Natal, e eles abriram 6 vagas de pós-docs para poder começar a tocar o serviço do Instituto. E eu falei assim, pô, né, sonho aí em trabalhar com a neuroengenharia, com essa neurociência que o Siddhartha faz. Não sei se você conhece o nome do Siddhartha Ribeiro, é um neurocientista brasileiro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, brilhante, uma pessoa muito querida minha, também tenho a sorte de ser amigo dele, e eu já achava muito interessante a pesquisa dele, ele foi da minha banca de doutorado, inclusive, e ele abriu essas vagas, eu fui lá, me candidatei, fiz, e eu passei um ano e 8 meses com ele num pós-doc lá, CNPq, desenvolvimento regional, que chamava. Era uma bolsa um pouco melhor, porque, né, era para as áreas ainda mais carentes de pesquisa, norte e nordeste do país. Hoje nem são mais, né? Claro, com certeza. Se pegar daqui a pouco, vão ultrapassar a gente aqui no Sudeste. Eles estão lá com o Instituto... A UFRN hoje é uma grande potência em uma série de áreas, né, não só da neurociência, como várias outras. E aí eu fui trabalhar lá com ele. Eu não, assim, naquele momento que eu saí, eu fui lá trabalhar com ele, fazer o pós-doc com ele a partir de 2007, que foi quando eu fechei meu doutorado. Em 2009, eu saí para vir para São João del Rei, que é onde eu estou aqui agora, em Minas Gerais, onde eu sou professor. E eu saí porque eu precisava, minha esposa estava grávida, na verdade, ela achou que estava grávida, mas a gente queria um segundo menino, etc. A gente queria seguir um pouquinho adiante, e eu percebi lá que ali eu não teria exatamente a inserção que eu desejava, né? E aí apareceu, muita saudade da família em Minas Gerais, apareceu a vaga em São João del Rei, falei assim, é a minha cara, é uma vaga de neuroengenharia em São João del Rei, é para lá que eu vou fazer um concurso, fiz o concurso, passei, né, mas passei 1 ano e 8 meses excelentes estudando a relação do sono e da memória com o professor Siddhartha Ribeiro, e também trabalhando com alguns projetos paralelos de neurotecnologia, né, muita eletrofisiologia, estimulação elétrica, a gente conseguiu soltar com uns papers bem bacanas. Depois eu voltei lá algumas vezes para poder terminar os experimentos do meu pós-doc, né, publicamos um pouco mais, ainda falta uma outra coisa para publicar, né, e tem um excelente relacionamento lá com o professor Siddhartha Ribeiro, né. Teve uma confusão toda, não sei se você viu isso na imprensa, entre o professor Miguel Nicoleles e o professor Siddhartha Ribeiro, infelizmente, ou felizmente, né, a história vai dizer com mais qualidade, mas eles romperam, né, então o Instituto Internacional de Neurociência de Natal foi, inclusive, para Macaíba agora, que é uma cidade vizinha a Natal, e o pessoal foi para dentro da UFRN, né? Os professores que lá já estavam abriram um laboratório improvisado durante cerca de 5 anos, e agora, ou mais, deve ter dado uns 8, 9 anos. E agora, recentemente, o prédio deles ficou pronto, né? Hoje são mais de 20 professores, que é o Instituto do Cérebro da UFRN. E assim... É um instituto lá estrelado, né? Pessoal de altíssima competência, repatriado aí nos últimos anos. O pessoal foi lá no exterior, os melhores professores que lá estavam, assim, está na hora de vocês voltarem para fundar esse instituto aqui, né? E foram montando. Então o pessoal lá é uma grande potência. E o professor Miguel Nicoleles tem um outro instituto que também está trabalhando com neuroengenharia, mas aí eu tenho menos informação, né? Aí eu deixo para você pesquisar. Beleza. Eu tenho meus contatos. E aí eu fiz o concurso, e desde 2009 eu sou docente, comecei num outro departamento lá da UFSJ, desde 2015 que eu estou no departamento de engenharia elétrica da UFSJ, continua com a linha pesquisa de neurotecnologia, né? Neuroengenharia para tratamento não farmacológico das epilepsias. Aí a gente estuda um monte de coisa, impacto nas funções neurais, melhoria das tecnologias, né, tecnologias de hardware aberto, um monte de coisas, né? Aí é mais 2 horas de conversa. Não, muito legal ouvir. Acho que é uma área interessantíssima, né? Como você disse, une aí toda a parte tecnológica que vocês trabalham dentro da engenharia elétrica, né? De
não sei se eu posso chamar de robótica, talvez eu estou usando o termo errado, não sei se seria esse, né? E toda a parte biológica, né, da biologia aí, né? Então é uma área muito interessante nessa neurociência e eu acho que está crescendo muito, né, esses estudos e eu acho que essa tendência, né, global. Leonardo, a grande área de neuroengenharia é uma área extraordinária, fascinante. Em 2004, a IEEE, né, International Engineering and Electronics, esqueci exatamente o que quer dizer, basicamente o órgão internacional de engenharia elétrica e eletrônica, o I3E. Uhum. Ele disse que a neuroengenharia era uma das tecnologias capazes de revolucionar o mundo, né? Por quê? Porque se você consegue comunicar o mundo eletrônico com o sistema nervoso com harmonia e com facilidade, o que acontece é que você não precisa mais do resto do seu corpo para poder expressar e para poder se comunicar com o ser humano. Então, o sujeito que teve aqui uma lesão alta de medula, por exemplo, e perdeu os movimentos, né, de todos os membros, né, se você consegue capturar a atividade elétrica e decodificá-la com fidelidade o suficiente para reproduzir o movimento, você, né, deixa o cara, né, aí não ter mais os membros, ou um amputado, por exemplo, ou então você pode decodificar, sei o que é que ele vai fazer, vou fazer uma estimulação elétrica nos músculos dele para ele fazer o movimento correto e aí ainda assim aproveitar a musculatura, né, que o indivíduo ainda tem. Então, ou seja, você recupera um sujeito que hoje está paralítico. Um sujeito que ficou surdo, você agora pega o som, transforma ele matematicamente, faz lá uma transformada de Fourier, e aí faz a estimulação elétrica lá dentro do seu sistema nervoso, lá no sistema nervoso central, lá no nervo acústico. Aí o cara volta a ouvir. Essa é uma das tecnologias mais desenvolvidas que a gente tem, que é a prótese coclear. Né? O pessoal já escuta muito bem. A visão, a questão da visão, né, das próteses visuais, está indo pelo mesmo caminho. A questão é que a visão já é um sistema muito mais complexo do que a audição, do ponto de vista biológico. Então é um pouco mais difícil você reconstituir essa função. E daí por diante, entendeu? E na verdade, eu sempre falo isso nas palestras, para os meus alunos e para a minha audiência, que a neuroengenharia carrega promessas tão grandes, que já tem um monte de teoria conspiratória, inclusive, ao redor da neuroengenharia. Né, essa coisa está crescendo tanto que o pessoal já começou a fazer os chips dedicados a esse tipo de tecnologia, né? São as interfaces neurais. Aí você tem amplificadores, filtros, conversão analógica-digital, transmissão, sistemas de multiplexamento, a estimulação elétrica, está toda a tecnologia num chipzinho aí. Isso já faz algum tempo que esses chips vieram à tona, eles estão ficando cada vez melhores, e alguns desses vão implantados, né? O pessoal por aí fala assim, não, isso aí é a marca da besta, o implante do chip pelo controle mental dos Illuminatis, entendeu? Então, é sério, não estou brincando. Já ouvi falar. Já ouvi gente comentando isso. Que estão implantando chip em todas as pessoas, para os Estados Unidos controlar o mundo, essas coisas. Exatamente. E aí, vou falar aqui para os conspiracionistas de plantão. O chip é grande, não dá para passar pela agulha de uma vacina, não, tá? É do tamanho aí de uma unha, pelo menos, o menorzinho deles, tá bom? Apesar que está diminuindo consideravelmente, mas não dá para implantar pela unha, não, pela vacina, não. Mas, assim, então, realmente, o pessoal tem conquistado coisas incríveis. Eu, naturalmente, acompanho de perto, né, os desenvolvimentos disso aí. Tive a felicidade de ir num congresso virtualmente em 2021, o grande Congresso Internacional de Neuroengenharia, pela I3E. Rapaz, fascinante as tecnologias que os caras estão fazendo. Né? Hoje, um chip desse é igual isso aqui, ó, uma folhinha de papel, entendeu? Flexível, de material polimérico, então biocompatível, que ele deita em cima do córtex assim, transmite wireless, energizado wireless também, coisas assim do arco da velha que os caras estão fazendo. Eletrodos transparentes, essas tecnologias todas transparentes que você precisa fazer alguma imagem, coisas absolutamente fascinantes, assim, pura, parece ficção científica, mas que está se tornando realidade. Quem gosta da área tem que ir num congresso desse, que é de tirar o fôlego que o pessoal está fazendo. Né? E aqui, outra coisa é que está se transformando numa indústria de tecnologia, de alta tecnologia multibilionária. Né? Eu já tenho algumas projeções lá de vários bilhões de dólares, é o mercado aí já para os próximos anos.
É uma área muito, muito bacana mesmo. Não, muito legal. E aí, até para compartilhar um pouco, né? Como eu te falei, o meu problema visual, a cromatopsia, hoje já tem um óculos que não sei como, não sei se é através de chip, não tenho certeza, não tive oportunidade de usá-lo, mas um óculos que já conecta diretamente no cérebro e faz a pessoa enxergar as cores e enxergar normal. É um óculos bem grande, assim, parece um binóculo grandão, mas uma tecnologia espetacular. Nos Estados Unidos já está ficando um pouco mais comum. Aqui no Brasil, uma empresa ia começar a comercializar, mas aparentemente deu alguma coisa errada e eles não conseguiram começar esse ano. Então, só para contribuir um pouco, que eu acredito que está dentro dessa parte da neuroengenharia. Entendi. Então, isso aí é muito interessante, Leonardo, você falar, porque não só logo depois das descobertas de Luigi Galvani, lá no final do século XVIII, início do século XIX, bem como recentemente, com o ressurgimento dessas tecnologias, também houve naquela época, no século XIX, sobretudo, o que a gente chama da era dos eletrocharlatões. Então, assim, teve muito charlatanismo naquela época. Porque, veja, se você pegava um cadáver, estimulava eletricamente aqui os músculos da face, ele sorria. Né? Se você fizesse a estimulação correta, fazia uma careta, ficava com cara de bravo, né? Você ia mexendo aqui nos eletrodos e ele ia fazendo as expressões. Aliás, não sei se você sabe, foi exatamente isso que inspirou o livro da Mary Shelley, né? Do Dr. Frankenstein, né? Veio exatamente desse tipo de experimentos, né? A obra dela ali acho que década de 50, 1850 e alguma coisa, se eu não estou enganado, tá? Mas, então, teve toda uma era de eletrocharlatões. E hoje tem um pouco disso, eu acho que muito menos, né? Porque hoje a gente consegue acesso à informação muito mais rápida. Mas, veja, apesar da gente estar evoluindo muito na nossa capacidade de interfacear o contato mesmo da tecnologia com o tecido biológico, e dá outro grande desafio, que é a decodificação, porque se você vê um EG, se você escuta um EG, ele parece um chiado. Se você vê o traçado do EG, parece um ruído, parece que uma criança rabiscou ali, sabe, em uma dimensão apenas. É difícil você encontrar significado, então é muito difícil decodificar a informação. Nós estamos avançando, mas é muito, muito difícil, né? Então, assim, existe uma série de enormes desafios a serem vencidos para a gente conseguir a tecnologia desse tipo assim, ó, pensei aqui, estou escrevendo, e, né, na mesma velocidade que eu digito. A gente consegue, pensando, escrever hoje. Você tem várias tecnologias, mas é um caractere a cada 5 segundos, entendeu? Os melhores equipamentos. Né? Então, geralmente aparece uma turma aí prometendo mundos e fundos. Eu me lembro que teve até um youtuber que ele, se eu não me engano, ele falou que um óculos curava, e eu acho que era a acropsia, como é que chama? Acromatopsia. Acromatopsia, isso. Acromatopsia. Se eu não me engano, isso, que era ou o daltonismo, um dos dois, entendeu? Mas era um problema da visualização de cores que era um mero óculos, era uma lente especial. E depois ele foi lá debunk, né? Que ele era, na verdade, aquilo lá ele estava fazendo para coletar views, né? E ganhar o dinheiro aí dos algoritmos de monetização do YouTube. Então, agora, e outra coisa, você tem uma série de tecnologias de reabilitação, uma série de próteses e órteses que, se elas não fazem interface com o cérebro, apesar de extremamente valiosas, a gente não chama de neuroengenharia, entendeu? Então, só tem esse detalhe. Geralmente, a gente chama de neuroengenharia aquilo que está fazendo contato direto com o cérebro, seja para registro ou para estimulação. Tá? Mas esse que você falou aí, eu me interessei, depois se você descobrir o nome, você me manda que eu vou até eu mesmo dar uma pesquisada. Vou dar uma olhada assim, até para te falar, talvez até para você ver se é charlatanismo ou realidade, né? Ou realidade tecnológica. Como eu te disse, tem tanta coisa surgindo por aí, tem que saber diferenciar, separar o joio do trigo. Sim. Nós ainda temos um tempinho ainda para a gente conversar mais um pouquinho. Esse é um assunto que eu particularmente gosto demais, eu acho muito interessante essa parte, onde a gente junta vários conhecimentos, né, dentro de uma área e a neuroengenharia eu acho que é uma das principais hoje, né? Então, assim, você até falou comigo no início, antes da gente começar a gravar, que está indo fazer um pós-doc fora do país.
você quiser comentar um pouco sobre isso, aproveitar aí um tempinho para conversar, o que você está pretendendo estudar agora, quais são as suas metas futuras aí, né, dentro dessa área. Sim, sim. Na verdade, eu fui até orientado a divulgar a minha futura chefe. Falou assim, não, é importante que as pessoas tomem conhecimento dos seus próximos passos na carreira. Eu estou indo para a Itália, para a cidade de Gênova. Eu vou trabalhar no Departamento de Neurociências e Tecnologias do Cérebro, no Laboratório de Reabilitação do Instituto Italiano de Tecnologia. E lá eu vou trabalhar com um projeto chamado Morpheus. É o acrônimo que a gente deu. Eles, lá nos projetos europeus, eles têm esse costume de dar acrônimos para os projetos, né? Fica mais fácil de se referir a isso depois. Esse é um projeto que eu ganhei um prêmio. Dá licença de deixar a umidade um pouquinho de lado aqui, eu não gosto de ficar falando de mim mesmo, não, mas é um projeto e tanto, é um programa de muito prestígio, é o chamado Marie Sklodowsky-Curie, eu não sei se você já ouviu falar. Ele é o principal prêmio de fellowship, né, de individual fellowship, que tem na União Europeia. É uma concorrência mundial. Parabéns! Obrigado, muito obrigado. Muito legal saber, né, um brasileiro ganhando esse prêmio, bem legal. Parabéns. Tem alguns, eu não sou o primeiro, tenho certeza que eu não vou ser o último, mas esse ano foram 1.600 contemplados de 12 ou 13 mil, eu não lembro exatamente o número que tentaram, 1.600 foram contemplados. No Brasil, na América Latina inteira tem uns 80 que estão indo esse ano. Na verdade, que ganhou eu ganhei em 2020. Saiu a notícia aí no início de 2021, mas a pandemia atrasou muito a minha saída, né? Agora que eu estou conseguindo sair. Não só porque, como é para pesquisadores de meia, vamos dizer assim, meia carreira, experientes, mas não sêniores, exatamente sêniores, né? O pessoal aí com 8 anos de pesquisa, 10 anos de pesquisa, mais ou menos. Então, não só a relação candidato por vaga é disputada, mas as pontuações geralmente são muito altas. Então, a nota de corte na minha área era 94,7%, né, do projeto. E o projeto é bem extenso, você tem que detalhar não só a parte da ciência, mas a infraestrutura, como que o seu perfil se adequa ao laboratório, como que você... Sabe, eles têm muito mais desse planejamento, essa parte gerencial do projeto, né, na hora da submissão, do que a gente tem o costume no Brasil. Né? Você faz lá um cronogramazinho, ali tá beleza. Para eles, não. É um Gantt chart, entendeu? Com previsão de riscos, ações de mitigação. Você tem que deixar todo o projeto bem completinho, inclusive do ponto de vista gerencial, você descrever como é que vai ser o seu plano para cuidar dos dados, né? As questões éticas, escrever com bastante detalhes, né? Então, assim, o projeto que eu mandei, sei lá, tinha 50 páginas, bem apertadinho, assim. A parte científica tinha 10, entendeu? O resto tudo era planejamento, um monte de documentação lá e tal. Mas, enfim, então é um projeto de pesquisa, no final das contas, é um estágio pós-doutoral. Eu vou passar 2 anos em Gênova, na Itália. Existem 2 estágios secundários, um na cidade de Bordeaux, na França, de 4 meses, e outro de 1 mês na Espanha, em Barcelona. E nesse 1 mês em Barcelona eu vou trabalhar dentro de uma empresa de neurotecnologia. Já está combinado lá, etc. Em breve eu vou divulgar o nome dela, por questões estratégicas ela vai ficar um pouquinho claro. Em off, mas já está... lá na França eu vou para a Universidade de Bordeaux, e na Espanha numa grande empresa de neurotecnologia que acabou de ganhar aí um prêmio milionário também em euros, para continuar trabalhando com as tecnologias dele, uma interface muito interessante que eles estão desenvolvendo. E eu vou trabalhar, nesse pós-doc, eu vou trabalhar com neurotecnologia, que a gente chama de neurotecnologia em malha fechada, que é o quê? Veja, você pode fazer o registro, né? E você pode fazer a estimulação, ou seja, leitura e escrita, né, da informação do sistema nervoso central. Mas você, na verdade, começa a fazer isso em tempo real e de maneira interdependente. Ou seja, você estimula conforme o resultado da sua estimulação. Então, por exemplo, se você detectou, eu quero fazer a estimulação só quando o animal está andando. Aí eu detecto a atividade mental dele de andar.
né? Claro que eu só estou dando um exemplo aqui para não entrar em muitos detalhes. Você poderia ter outras maneiras de detectar que não fosse pela atividade do sinal eletrográfico, né? Mas eu detectei lá o estado mental do animal. Ele está descansando, ele está atento, ele está ansioso, né? Aí eu faço uma estimulação para poder controlar aquele estado mental, aquela função neural. Então, você está integrando o sistema nervoso central, malha fechada, com a tecnologia, né, em tempo real. E isso é muito mais poderoso, uma neurotecnologia muito mais poderosa do que as tecnologias em malha aberta. E a gente está fazendo isso para tratamento, para reabilitação motora e plasticidade, indução de plasticidade, em pacientes que passaram por traumas crânioencefálico, acidentes vasculares, né, brain injury, né? Então, assim, o cara foi lá, teve o pessoal chamava de derrame, né? Um acidente vascular encefálico, tem uma área lá prejudicada, e o indivíduo perdeu o controle motor, e ele tem que, né, ele faz a fisioterapia para poder tentar ganhar novamente essas habilidades do dia a dia, mas no mesmo tratamento, o ouro ainda é bastante limitado. Sim. Aí você pode entrar com tecnologias como a que a gente pretende desenvolver para otimizar esse processo, ou até mesmo em completa substituição, porque em alguns casos o paciente fica debilitado demais, até mesmo para ir para uma fisioterapia, né? Então é isso, é essa a tecnologia que a gente vai desenvolver lá, né? Eu vou passar 2 anos nesse pós-doc. Bom, que estudo bacana. Eu te desejo muito boa sorte e que vocês consigam resultados excelentes, porque é algo... eu passei por isso, né, na minha família. Meu avô teve derrame, na verdade não foi um, ele teve 3, e hoje uma parte do corpo dele é paralisado, né, por causa disso. E eu acredito que para as gerações futuras, né, são ferramentas que vão ajudar demais aí, as pessoas, né? Então, toda a sorte aí para vocês nesse trabalho, né? Obrigado. E para a gente finalizar, né, aqui o nosso bate-papo, queria que você deixasse um recado para os alunos que estão lá na graduação, que acham essa área interessante e querem seguir carreira, né? O que você, hoje, já como um profissional aí de sucesso dentro da área, apesar de novo ainda, né, mas já está aí fazendo muita coisa bacana, o que você diria, né, para esse estudante que está começando ali na graduação, às vezes está começando no mestrado também, quer seguir essa área, que é importante ele focar, né, durante a graduação, durante o mestrado e até no doutorado, para seguir carreira e ter uma carreira de sucesso nessa área? Entendi. Olha, nossa, eu teria 500 dicas para passar aqui. Eu vou dar só umas 2 ou 3. Vamos pegar as mais importantes. Pegar as mais importantes. Primeiro, eu vou ligar com uma pergunta que você fez antes, a respeito da interdisciplinaridade da neuroengenharia. E essa é uma das primeiras coisas que eu falo. A ciência de qualidade, ela é interdisciplinar, ela é multidisciplinar. Então, às vezes, assim, eu sou engenheiro eletricista, não posso aprender nada de biologia. Eu sou biólogo, não posso aprender nada de programação. Não tem disso. A gente colocou essas áreas em departamentos distintos dentro da universidade só para facilitar a folha de pagamento, entendeu? E algumas outras coisas. Porque, na verdade, a gente tem que saber de todas as coisas, né? E estatística, inclusive, aparece em todas elas, né? Uma boa base estatística faz toda a diferença numa pesquisa de excelência. Então, não fica com medo de, eu sou engenheiro eletricista, será que eu dou conta para estudar biologia? Claro que dá. Eu sou biólogo, será que eu aprendo a programar um Arduino? Claro que consegue, entendeu? É só fazer, né? Sentar e estudar e ler muito e tentar, né? Que consegue, né? A segunda dica que eu daria é leia contumazmente. Veja, antigamente a ciência era uma coisa meio monástica, que as pessoas se permitiam entrar para um laboratório e ficar em processo contemplativo ao longo de anos, aí o sujeito sai de lá até brilhando assim de luz, não saiu nem um resumo, entendeu? De congresso, saiu desse tempo monástico. Hoje não existe isso. Hoje a ciência ela é muito competitiva no mundo inteiro, no Brasil também. Então, é muito importante que... Veja, qualquer área, quem que são as pessoas de sucesso? São as pessoas, vamos dizer assim, que gostam, que realmente amam e gostam de ter contato o tempo todo com a sua profissão. É claro que você vai ter que manter um equilíbrio, né,
com a família, com o lazer, com a sua saúde mental, sua saúde física, etc. Mas você tem gostado do que você faz. Então, cara, se você, toda hora que você tem um tempo livre, que você quer ver YouTube de games, que é muito bacana, talvez você não esteja na carreira certa. Mas assim, agora eu vou dar uma relaxada, tinha aquele documentário bacana do Carl Sagan, não vou lá assistir aquele documentário. Então, talvez você perceba que você tem mais vocação e se lance essa vocação. Então, e aí a terceira dica, né, ligada a isso, ler muito, escrever muito, né, intensamente, sem medo de ser feliz. Né? Assim você segue com razoável tranquilidade dentro da academia. A academia é uma carreira longa, né? Você passa muito tempo aluno para depois começar a ganhar aí uma posição de professor, de pesquisador, etc. Se o nosso país, né, está fechando algumas portas aí, o mundo, a Europa está muito interessada, os Estados Unidos estão muito interessados em desenvolver, tem que ter vocação cosmopolita, gostar de andar pelo mundo. Se você for muito, muito, muito local, dificilmente você vai conseguir realizar tudo que você poderia, todo o seu potencial dentro da ciência, né? Então tem que gostar de bater perna. Por outro lado, é super bacana. Geralmente a gente consegue ganhar umas viagens para lugares legais, sobretudo a partir de um determinado momento da nossa carreira, sabe? Ter esses aspectos interessantes, as conversas, né? Sair para um restaurante, tomar uma cerveja, bater papo de um vinho, bater papo de ciência, qual é o próximo projeto. Alguns dos melhores projetos que eu toquei saíram numa mesa de restaurante, sabe? Então tem essa dinâmica muito gostosa da ciência, mas é uma área puxada e é isso mesmo. Tem que persistir e se esforçar bastante. Acho que é isso, sabe, Leonardo? Eu tenho uma satisfação enorme de falar para alunos, para falar para a plateia, para público em geral. Eu gosto muito da minha carreira, eu sou um entusiasmado da neuroengenharia e da ciência como um todo. Deixa o meu contato, viu? Vê se você deixa o meu contato lá no vídeo. O pessoal pode bater papo comigo, né, que eu troco ideia. Não vou poder orientar o Brasil agora pelos próximos 2 anos, que estarei fora, mas bater papo a gente está sempre aberto. Tá bom? Muito legal, Vinícius. Sim, muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Foi um bate-papo espetacular. Acho que a gente poderia ficar horas aqui falando. Com certeza, mais adiante eu vou te convidar de novo. Talvez depois que você passar o seu tempo aí para você contar como foi a sua experiência de 2 anos, o que vocês conseguiram desenvolver. Porque é uma área que eu acho espetacular também. Entendo pouco, né? Eu mais ouço falar, mas é uma área que eu gosto de entender, porque tem um pouco a ver com a análise de dados, né? Querendo ou não, vocês também trabalham com programação, tem que gerar uma quantidade de dados imensa e analisar também esses dados, né? Então, acaba tendo um pouco de correlação. Não, tem muita, e tem que fazer do jeito certo. Não adianta olhar para o seu resultado e falar assim, acho que é isso. Não, você tem que passar pelo crivo da estatística para poder fazer as suas afirmações de maneira sólida, segura. Tem tudo a ver. Sim. Então, pessoal, vocês que nos assistiram e gostaram aqui do nosso bate-papo com o Vinícius, curte, né, esse podcast para a gente saber que realmente o conteúdo é relevante, para a gente continuar buscando pesquisadores para estarem conversando aqui com a gente. Se vocês tiverem alguma pergunta para o Vinícius, eu acredito que vai ter muitas, por ser uma área muito bacana. Deixa as perguntas aqui no bate-papo que as que eu souber responder, eu já respondo. Senão, eu procuro o Vinícius também por e-mail e peço ele para dar uma resposta. E tenho certeza que ele vai estar disposto aí a ajudar também, a trazer mais conhecimento aí da área. Com certeza. Então, muito obrigado a todos e nos vemos no nosso AnaliseCast.